de Andrew Smith, Ferramentas Mentais para Traders. Capítulo 2, parte 3. Conclusão. Há algo que esses 3 modelos podem nos dizer, pois é interessante observar como são diferentes, cada um combinando com o seu dono, seus objetivos, sua forma de pensar, suas capacidades e suas preferências. Cada pessoa personalizou a sua metodologia. Isso implica que não tem um método certo, que não existe nenhum santo graal, nenhuma fórmula secreta para o sucesso. Cada pessoa constrói, ao longo do tempo, algo que funciona para ela. Para fazer isso, precisa de uma boa dose de otimismo, a crença que vai dar certo, e criatividade, o produto de conhecimento, adquirido com cursos e livros e a experiência acumulada de acertos e erros. Como previsto, existem elementos comuns entre os 3 modelos. Claro, com somente 3, não podemos dizer que o conjunto desses elementos forma o modelo de um trader. Para fazer um modelo definitivo, teríamos que entrevistar todos os melhores traders não profissionais do Brasil. Obviamente, isso é bastante difícil. Quem é bem-sucedido não anuncia o fato e fica na sua, tranquilo e anonimamente acumulando nosso dinheiro. Mas podemos começar a separar algumas coisas que parecem ser importantes. O que tem em comum, então? Ambiente. Todos trabalham sozinhos e gostam do ambiente do mercado. Suas famílias os apoiam ou pelo menos não atrapalham. O ambiente familiar não é uma fonte de estresse, conflito ou cobrança. Não existe pressão externa para ganhar ou cobrança se perder. Todos tiveram sorte logo no começo. Aplicaram e eles viram o dinheiro multiplicar-se. Mais tarde, a sorte mudou e cada um enfrentou um período de prejuízos que dizimou sua conta. Em lugar de sair do mercado, jurando nunca voltar, eles se meteram a fundo, modificando suas crenças e aprendendo novas capacidades. O fato de que todos têm bastante experiência e ainda estão no mercado implica que todos aprenderam como proteger seu capital e que, hoje, dificilmente sofrerão uma derrota que destrói o seu patrimônio. Isso é importante para um trader novato notar. Se levar, por exemplo, 3 anos para desenvolver um sistema ganhador, o trader tem que sobreviver àqueles 3 anos. Deve aplicar seu capital de uma maneira que minimize o risco de prejuízos que podem tirá-lo do jogo. Nenhum prejuízo individual, nenhuma sequência de prejuízos deve ser insuportável. Comportamentos. Todos seguem os sinais de compra e venda de seus sistemas. São disciplinados. Dizem não ter a disciplina que gostariam de ter, mas têm o suficiente para seguir seus sistemas dia após dia. Talvez essa disciplina seja uma consequência de ter um sistema em que confiar. Um dos entrevistados disse ter tanta confiança no seu método que se sente obrigado a segui-lo. É fácil ser disciplinado quando se sabe que vai ganhar. São flexíveis. Mudam com o mercado e com as suas situações pessoais. Sabem que não são infalíveis. Se seus sistemas começam a não dar certo, eles param, estudam e os modificam. Não desistem. Apesar de todos terem sofrido prejuízos grandes, continuaram aprendendo e experimentando. Para eles, operar, vencer, é um desafio. Capacidades. Todos desenvolveram sistemas que combinam com suas personalidades e situações. São sistemas relativamente simples, baseados na observação de padrões. Eles reconhecem que algum comportamento do mercado representa uma possibilidade de ganho. Todos dominam as técnicas que usam para analisar o mercado, seja fundamental ou técnica. Leem, estudam, conversam ou fazem cursos. Procuram conhecimento. Sabem que não sabem tudo. Todos sabem como minimizar sua exposição ao risco,
e arriscam somente o que podem perder. Não estão tentando ficar ricos com uma operação, então não aplicam grandes quantidades em operações individuais. Era interessante como um deles disse que só contabiliza suas operações no final do mês. Isso implica que o resultado de uma operação não tem importância e que é o resultado de um mês de operações, a funcionalidade de seu sistema, que conta. E como o outro disse, sabe que pode perder, mas será ao longo do tempo e não da noite para o dia. Sabe que, no curto prazo, está protegido. Todos operam com stop. Antes de entrar, já sabem o quanto podem perder. Entendem que perder é natural. Não gostam, um deles o odeia, mas sabem que pode acontecer e fazem o máximo para reduzir seus prejuízos. Um deles cria cenários na cabeça, imaginando o que pode acontecer para se preparar mentalmente para agir se o pior acontecer. Sabem que quando as coisas vão mal, é decorrente de algo que eles estão fazendo. Não ficam desesperados. Em vez de aumentar o tamanho das posições ou entrar em situações mais arriscadas, visando ganhar, recuperar rapidamente, eles param para analisar o que estão fazendo errado e como podem corrigi-lo. Sabem que se não ganham hoje, ganharão amanhã. Eles têm objetivos claros, tanto na vida como em cada operação. Eles sabem o que querem, sabem o que têm que fazer e o fazem. O que interessa é ver sua conta corrente crescer. Não querem provar que têm razão ou que são espertos ou conseguir fama. Somente querem lucro. Ed Seykota, um dos investidores entrevistados no livro famoso Magos de Mercado, disse: cada um obtém o que procura no mercado. Esses traders procuram vencer. Parece mentira, mas há muita gente no mercado sem objetivos claros ou satisfazendo necessidades inconscientes. Acabam perdendo dinheiro sem saber por quê. Ed Seykota também disse: resultado é igual intenção. Que o que você obtém é o que você quis obter. Se fosse verdade, quer dizer que quem perde dinheiro no mercado está procurando exatamente isso. Concorda? Pense um pouco. E mesmo que não, imagine que seus resultados realmente indicassem as suas intenções originais. Quais seriam as implicações em todas as áreas de sua vida? Talvez você comente: não deu certo, mas tentei. Fiz o meu melhor. Ed provavelmente diria que tentar era a sua intenção. Tentar requer um comportamento. Vencer requer outro comportamento. Interessante observação, não? Emoções. Todos dizem que seu estado ótimo para operar é a tranquilidade. Suas vidas, situações familiares, crenças e sistemas criam um ambiente de estabilidade. Nenhum dos três se obriga a operar. Se não se sentem bem, não operam. Também, nenhum dos três precisa do mercado para sobreviver. Eles têm outras fontes de renda. Isso tira muita pressão e permite que o trader opere com tranquilidade. Não tem que ganhar. Um trader novato que entra no mercado com a ideia de que tem que ganhar, vai criar uma pressão, um desespero que não o deixa pensar objetivamente. Sua percepção e todas as suas decisões serão distorcidas pela necessidade de ganhar. Talvez não teste seu sistema, arrisque mais que deveria, ou mude de sistema quando não dá certo de imediato. Esses traders veteranos não têm essa pressão. Paradoxalmente, é bem possível que é o fato que eles não têm que ganhar, que lhes permite ganhar. Crenças. 2 tem o critério de vencer como seu foco. O terceiro quer melhorar. Vencer e melhorar, de certa forma, implica algum tipo de competição, ou contra si mesmo ou contra outras pessoas. 2 mencionam o ego, a satisfação e sentir-se bem como os valores que motivam tudo. O terceiro diz que se todo mundo quer mais, ele também quer. Querer ser como os outros que também, de certo modo, satisfaz o ego.
Os três creem que manter um estado emocional bom, tranquilo e sem estresse é fundamental para poder atingir a sua meta. É interessante notar que nenhum dos três pensa em dinheiro no momento de operar. Valorizam o dinheiro ou aumento de patrimônio, mas não é um valor motivador nem uma crença capacitadora no momento de operar. Um admite que gosta de dinheiro, outro comenta que quer dinheiro para comprar coisas. O terceiro disse que o dinheiro não lhe interessa, mas que é o resultado de seu desempenho. Ganhar dinheiro confirma que estão satisfazendo o seu critério, vencendo e melhorando. Cada um dos três valoriza limitar seu prejuízo. Implícitas em todas as suas atividades são as crenças de que algo que fazem vai dar certo, que, se não der certo, existe conserto, e que é possível ganhar dinheiro operando no mercado. Identidade. Os três têm muita autoconfiança. Confiam nas suas decisões e capacidades. Recebem os sinais de seus sistemas e agem imediatamente, aceitando as consequências, por bem ou por mal, não se questionam. Talvez não percebam, mas são pessoas congruentes nas suas ações e pensamentos. Suas identidades geram crenças positivas do tipo vai dar certo ou posso ganhar. Essas crenças fazem com que desenvolvam as capacidades necessárias para provar que essas crenças são a verdade. Como seus valores são congruentes com seus objetivos, é fácil fazer o que tem que fazer para conseguir o que querem e sentir bem a respeito. Não existem conflitos internos, necessidades psicológicas ou dúvidas que desviem seu foco. Missão e visão. Não havia nada aparente, além de aumentar seus patrimônios, se isso se qualifica como uma missão. Resumindo, na verdade, há pouco entre os traders em comum. Uma metodologia própria, objetivos claros e congruentes com seus valores, otimismo que vai dar certo, confiança nas suas habilidades, disciplina para seguir sua metodologia, persistência em face de dificuldades, são pessoas tranquilas e limitam seus prejuízos. Susan Blackmore, no seu livro The Meme Machine, disse: fomos desenhados pela seleção natural a ser criaturas em busca da verdade. Nossos sistemas perceptuais evoluíram para criar modelos adequados do mundo e predizer com precisão o que vai acontecer. Nossos cérebros são desenhados para resolver problemas e tomar decisões boas. Claro, nossa percepção é parcial e nossa tomada de decisão não é brilhante, mas é bem melhor que inútil. A meu ver, isso significa que o ser humano se adaptou a um universo de causa-efeito. A vida nos ensina que as coisas não acontecem por acaso, mas que uma coisa causa outra, e que existe uma razão atrás de cada acontecimento. Temos dificuldade de lidar com o mercado porque seus movimentos têm causas obscuras, que dependem de tantas variáveis, que variam tanto, que uma previsão exata permanece além das nossas capacidades. Até hoje, ninguém apresentou um algoritmo que descrevesse as oscilações do mercado. Mesmo assim, continuamos sentindo a necessidade de entender, explicar e identificar padrões. Apesar da incerteza do mercado, algumas pessoas ganham dinheiro nele consistentemente. Conforme sua experiência e sua percepção dos eventos, começam a suspeitar que situação A tende a causar B, ou que situação C geralmente quer dizer D. Testam suas hipóteses e, uma vez confirmadas, têm crenças com as quais podem formar um modelo do mercado. Essas crenças são generalizações probabilísticas, não verdades absolutas. Claramente, mais conhecimento e um pensamento mais objetivo conduzem a crenças mais úteis. É como o Dr. Van Tarp, autor do livro Trade Your Way to Financial Freedom, disse: não operamos o mercado, operamos as crenças que temos a respeito dele. Nossos traders desenvolveram sistemas, conjuntos de regras derivadas das crenças que têm a respeito do mercado. São baseadas na lógica, nos conhecimentos e nas suas próprias experiências.
Como cada um deles passou por várias experiências e tem conhecimentos diferentes, cada um observa o mercado com uma perspectiva única. Isso faz com que cada sistema seja algo pessoal. Objetivos são o motor do sistema. Se, como Ed Seykota diz, o resultado é igual à intenção, deve estar muito claro exatamente o que é que estamos tentando fazer antes de começar, porque é isso que vamos conseguir. Objetivos claros e um bom sistema não são suficientes. Há que seguir os sinais que recebe, e para isso é necessário ter disciplina. Para ter disciplina e persistência diante da incerteza, é preciso ter confiança que o que você está fazendo dará certo. Também é preciso saber controlar seu estado emocional. É importante saber manter sempre essa tranquilidade que permite agir com a cabeça clara ou frio como um computador, como disse um entrevistado. Finalmente, a ideia de controle do risco não significa simplesmente arriscar o que pode perder, porque se o perde, você fica fora do jogo. Desenvolver um sistema ganhador pode levar 1 semana ou 20 anos. Então, ter um bom controle do risco implica jogar de uma maneira que minimiza o risco de você ter que abandonar o jogo por razões financeiras ou psicológicas. Por isso se fala em fazer apostas pequenas, arriscando de 1 a 5% do seu capital de risco. Assim, se enfrenta um período de drawdown brutal, será difícil que a sequência de prejuízos acabe com seu capital ou seu estado emocional. Como pensamos? Tirando a criação de um sistema e a habilidade de limitar seus prejuízos, os elementos comuns basicamente dependem de como os traders pensam. Obviamente, a inteligência conta, mas, mais que isso, seu sucesso ou fracasso depende de como usam seus 1.300 gramas de gelatina cinza. Veremos cada um dos elementos comuns. Antes, é importante entender como pensamos. Associado e dissociado. Generalizando grotescamente, há duas formas de pensar a respeito de algo: associado ou dissociado. Estar associado quer dizer que, dentro de nossa cabeça, vivemos ou revivemos uma situação lembrada ou imaginada como se estivesse acontecendo agora. Sentimos as sensações e as emoções que sentimos quando aconteceu, ou as que provavelmente sentiríamos se acontecesse. Já reviveu algum momento que teve com alguém onde sentiu a raiva de novo, ou se emocionou imaginando vários novos desfechos? Quando sente as emoções é porque está associado. Como um exemplo, reviva alguma situação passada, como o seu maior ganho no mercado. Se não teve um ainda, imagine-se tendo um. Lembre-se, imagine do que aconteceu, como aconteceu, na ordem em que aconteceu. Não pense a respeito, julgando ou comentando, mas reviva, como se estivesse acontecendo agora, novamente. Mentalmente, faça o que fez, veja o que viu e pense o que pensou. Conseguiu? Como se sente? As sensações que está sentindo são similares às que sentiu originalmente? Dificilmente, nosso corpo sabe a diferença entre uma experiência real e uma imaginária. Simplesmente responde aos sinais do cérebro, e se este está revivendo uma experiência, o corpo acaba reagindo como reagiu quando aconteceu. Se estiver imaginando uma situação nova, reage como reagiria se acontecesse. Podemos associar as situações lembradas ou inventadas. Por exemplo, posso me imaginar vendendo 10 contratos do índice futuro, que comprei faz 6 meses por 10 mil pontos, por 25 mil. Tenho que fazer um pouco de esforço para montar o cenário todo, mas se fizer bem, acabo sentindo a euforia da venda. Alternativamente, posso imaginar uma situação na qual estou pagando 25 mil pontos para comprar de volta os contratos que vendi há 6 meses a 10 mil. Horrível! Que desespero! Não quero sentir isso nunca! Quase pulei pela janela.
Estar dissociado, obviamente, quer dizer não estar associado. Quando estamos dissociados, vemos a situação de uma perspectiva externa, como a de uma mosca na parede, ou como alguém atrás das nossas costas, ou de lado, ou flutuando no ar como numa experiência extracorporal. O importante é que não estamos aí dentro da experiência, estamos fora, observando. Por exemplo, quando me lembro de minha última operação negativa no mercado de forma dissociada, me vejo fazendo a operação. Estou vendo minhas costas enquanto teclo no computador. Estou vendo minha reação à perda. É bem diferente. Frio, distante. Não sinto as emoções do trade e sou capaz de observar e fazer comentários a meu respeito como se estivesse falando de uma outra pessoa. Posso até ter emoções ou sensações, mas provavelmente estarão associadas aos julgamentos ou pensamentos que tenho agora a respeito da situação em mente e não as emoções que tinha na hora. Posso, por exemplo, notar que estava vendo um gráfico e que este estava formando a figura de um ombro-cabeça-ombro, algo que não tinha percebido no momento. E posso sentir raiva e fazer um comentário do tipo: seu imbecil, por que comprou? Você nunca vai aprender? Ou: puxa, não tinha visto isso. Na próxima vez, antes de comprar, vou prestar mais atenção. A vantagem de pensar de forma associada é que nos permite explorar experiências ou ideias. Se você deve tomar alguma decisão e pensa nas alternativas de forma associada, você pode testar como se sentiria em cada opção. É subjetiva. A desvantagem quando pensamos em coisas que já aconteceram é que, de dentro, as emoções, se forem fortes, podem dificultar uma avaliação objetiva. Podemos acabar nos traumatizando. Nossa lembrança ou imaginação associada de algo acaba causando um mal-estar tão grande que pode dificultar o que estamos tentando fazer no momento. Um caso extremo seria uma fobia, e um caso mais normal seria o medo que um trader sente antes de entrar no mercado quando pensa em uma perda grande que teve. E a vantagem de pensar de forma dissociada nos permite tomar uma distância e avaliar uma ideia ou memória mais objetivamente. Isso é muito útil para reavaliar nosso desempenho ou comportamento. A desvantagem é que falta a emoção. Quando imaginamos algo no futuro, por exemplo, não sabemos como vamos nos sentir. Que adianta decidir objetivamente que operar com 10 contratos no índice futuro é a melhor forma de atingir seus objetivos se, quando abre a posição, não consegue seguir seu sistema devido ao estresse? Muito interessante. Você comenta, mas que tem a ver comigo? Bom, será que você percebe quando está associado ou dissociado? Será que você decide conscientemente pensar associada ou dissociadamente? Em geral, a decisão de associar ou dissociar não é uma decisão consciente, simplesmente acontece. Em algumas situações, automaticamente pensamos de forma dissociada, fria e distante, e outras de forma associada, experimentando as emoções. Nenhuma forma é mais certa que a outra, mas em algumas situações, uma pode ser mais útil que a outra. Seria bom poder controlá-la. Para ilustrar, imagine um trader numa posição comprada. O mercado acaba de cair, deixando bem abaixo do seu stop. Está perdendo muito mais dinheiro do que quis. Não sabe o que fazer e considera as alternativas. Sabe que deveria vender, mas caiu tanto e tão rapidamente que é bem possível que se recupere um pouco. Vender ou esperar para ver o que acontece? O que fazer? Se o trader está associado quando pensa, é bem provável que acabe sofrendo, talvez sentindo-se mal, frustrado, preocupado ou chateado com ele mesmo ou com o mercado. Geralmente, a força das sensações é proporcional à intensidade da situação. E como a situação é bastante ruim, as emoções provavelmente estarão fortes o suficiente
para influenciar seus pensamentos. E, como sabemos, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Com a cabeça assim, você acha que ele conseguirá tomar uma boa decisão? Agora, se ele sabe dissociar, pode tomar um passo atrás e distanciar-se do problema. Sem as emoções atrapalhando, ele tem mais chances de pensar de forma objetiva e tomar uma decisão calculada e fria. Dá para entender a diferença? No mercado, é preciso agir de forma racional e tomar boas decisões. Até agora, é bem provável que a decisão de pensar de forma associada ou dissociada fosse automática, inconsciente e talvez nunca tenha atrapalhado. Embora, a partir de agora, a decisão pode ser consciente. Você pode escolher como pensa. Por exemplo, se suas emoções estão atrapalhando ou perturbando, você provavelmente está associado aos seus pensamentos. Dissocie. Tome uma distância. É fácil? Não, não é. Sobretudo quando se está em algum buraco e não vendo uma saída. Mas é isso que tem que fazer se quer tomar uma decisão objetiva. Distancie-se. Também, antes de implementar alguma decisão, associe-se. Viva sua decisão na sua cabeça antes de vivê-la na vida real. Comece a tomar controle dos seus pensamentos. Como exercício, tente pensar de forma associada e dissociada a respeito da mesma coisa. Tente reviver alguma experiência associadamente, como se acontecesse de novo, junto com todas as emoções. Depois, pense dissociadamente a respeito dela, vendo-a como se estivesse acontecendo com uma outra pessoa. Vale a pena praticar, é uma habilidade útil.